Olá, como eu gostaria neste momento de cumprimentar vocês, abraçar vocês, mas eu faço isso agora espiritualmente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Evangelho do dia de terça-feira. Eu creio que os céus vão derramar em sua vida chuva de graças. Peçamos o Espírito Santo. Pai, rega-nos com a água pura do Teu Santo Espírito, para que possa crescer em nós a fé que remove montanhas e nos dê a coragem para viver o Teu amor e testemunhá-lo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, no capítulo 16, versículos de 5 a 11. Disse Jesus a seus discípulos, e ele continua falando conosco. Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza se encheu a vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o Paráclito. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus continua falando para nós sobre a importância e a necessidade do Espírito Santo para a vitalidade da nossa fé, para que nós possamos viver uma vida de poder. E isso nós observamos na própria vida de Jesus, que existe um antes e um depois da vinda do Espírito Santo. Sim, Jesus foi até João Batista para ser batizado. Imaginem, o Filho de Deus. O batismo de João Batista era por causa dos pecados. As pessoas reconheciam que eram pecadoras. Mas Jesus era sem pecado. Mas ele vai justamente para revelar o sentido da sua missão. Ele veio para vencer o pecado e nos dar a nova vida. Mas quando ele saiu das águas do Rio Jordão, veio sobre ele o Espírito Santo. Foi o seu batismo no Espírito, revelando que a vida nova a partir daí seria mantida por este poder que vem do batismo no Espírito. Foi somente a partir deste momento da vinda do Espírito, que nós podemos chamar de batismo no Espírito, é que Jesus iniciou o seu ministério de poder. E aqui então nós temos que entender: o Pai não enviou o seu Filho Jesus somente para nos entreter com mais uma religião, mas para nos dar o poder para que nós tenhamos uma vida nova. E este poder é o Espírito Santo. Jesus disse aí no Evangelho que nós acabamos de ouvir em João 16, 7. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o Paráclito, o Espírito Santo. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei.
aqui nós descobrimos, o Espírito Santo vai nos convencer do pecado. E por quê? A primeira experiência de estar cheio do Espírito Santo é não ter mais uma religião triste, desanimada, sem força. Mas a primeira experiência da vinda do Espírito Santo é de a gente saber e ter a experiência do amor do Pai. É dizer, Deus me ama de modo pessoal. Portanto, o pecado, ele entristece a Deus. E quando a gente ama a Deus, o Espírito Santo nos convence a abandonar o pecado. O Espírito Santo nos dá a força para mudar. O Espírito Santo nos dá o arrependimento. E por quê? Porque o Espírito Santo é nosso santificador. O Espírito Santo, ele deseja que nós possamos tomar posse da vida nova, que foi paga com um preço altíssimo, a morte de Jesus na cruz. Rezemos. Vem, Espírito Santo, e deixa o fogo do seu amor arder em meu coração. Deixa-me desejar apenas o que é puro, amável, santo e bom, de acordo com a vontade de Deus. E me dá coragem para deixar de lado tudo aquilo que não é agradável aos seus olhos. Espírito Santo, dai-me teu poder, faz da minha vida um milagre. Amém. Vamos pedir neste momento chuva de graças. Vamos pedir neste momento as línguas de fogo. Vamos pedir neste momento que se realize em nós aquele pedido que um dia Jesus fez a uma santa, Santa Maria de Jesus crucificado. Jesus disse para ela e disse para que ela comunicasse a todos. O mundo e as comunidades, disse Jesus a Santa Maria de Jesus crucificado. O mundo e as comunidades religiosas procuram novidades devocionais e menosprezam a verdadeira devoção ao Espírito Santo. Portanto, por isso há tanto erro e desunião e falta de paz e luz. Que o Deus Todo-Poderoso possa nos renovar todos os dias com a força do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva um dia guiado pelo Espírito Santo como a doce Virgem Maria. Estamos na última semana do mês. Há 2 meses, por causa do aumento que nós tivemos no nosso contrato, nós ficamos no vermelho. Por isso, este mês é decisivo. Não podemos ficar no vermelho. E eu apelo ao seu coração. Colabore na nossa campanha de R$20. Quem pode mais, dê mais. Quem pode menos, dê menos. Mas que ninguém que está acompanhando deixe de colaborar. Aquilo que você der se transformará também em bênção. É fácil. Use o QR Code que está aparecendo, ou a chave Pix, ou através do banco que agora você vai pegar todos os dados. Banco do Brasil, agência 2168, dígito 7, conta 5.000.8. Deus abençoe a você que vai semear a bênção para que a palavra seja pregada.